As pessoas que gostam de planta começam com esse tipo de planta tropical, com folhagem, que vive na sombra, perto de muro, na terra úmida. Quer dizer, planta fácil de cultivar, você tem pouca luz, você tem uma parede, encosta ela na parede, pega pouco sol, mas ela é de pouco sol. Se regar demais não apodrece, porque as raízes estão na terra, evoluíram para se adaptarem à umidade e à escuridão e à falta de arejamento que existe dentro da terra. Então a gente se acostuma com essa configuração de plantas. Essas plantas que o iniciante começa a cultivar, vivem no chão da floresta, embaixo, onde a luz é fraca, e a luz que ela recebe combina com a luz que a gente tem para oferecer nas nossas casas, nas nossas varandas, nos nossos terraços. Vendo aqui o desenho esquemático de uma floresta, vocês podem ver que as plantas de folhagem, essas plantas para casa que a gente começa a cultivar, elas na verdade vivem na parte de baixo da floresta, nessa parte sombria, com todo esse monte de folha em cima que filtra a luz do sol. E, lógico, a maioria gosta da beirada da floresta quando acontece de ter, né? Então é nessa parte aqui onde tem mais plantas tropicais vegetando. Por quê? Porque elas recebem a luz do sol pela lateral. Então, embora em cima esteja tudo coberto, a luz pega de lado e as que aguentam a luz ficam aqui na beirada, as que não querem tanta luz ficam mais lá para dentro, mas a luz entra por aqui. É uma luz muito parecida com a luz de uma varanda de um apartamento, por exemplo, que tem o andar de cima aqui, que seria as folhas, e a luz entra pela lateral, pelo vidro. Então, elas se dão bem na nossa casa, não tem problema, dificuldade de cultivar uma planta que gosta desse tipo de iluminação, porque a gente consegue reproduzir na nossa residência a iluminação que elas recebem na natureza. Então, esse é o ambiente de luz dentro da floresta. Você vê que a luz é bem filtrada, é bem fraquinha, a umidade é alta, o arejamento também não é muito alto, porque não venta aí dentro, né? Então elas estão acostumadas, elas evoluíram a ter pouca luz e pouco vento, completamente diferente das orquídeas. Tá vendo? E elas têm por cima delas todo o dossel da mata, que seria um sombrite muito resistente, 70% praticamente. Então isso aqui filtra a luz. Então é fácil você dentro de casa dar esse tipo de iluminação para uma planta tropical, né? Já a orquídea é bem diferente. Aqui vocês têm umas bromélias, que são bromélias de sombra. Folha mole, não tem espinho, vivem no fundo da mata, em troncos baixos, lugar sombrio. Então aqui é um lugar perfeito, porque elas estão numa varanda, a luz vem daqui para cá, como se fosse uma beirada de mata, e para a cabeça delas estão na beirada de uma mata, porque recebe algumas horas de luz por dia, o sol bate aqui, mas logo sobe e vai embora, mas elas receberam aquela pouca luz já suficiente. E a parte de cima, que é o teto, equivale aqui ao copa das árvores, que segura a luz. O teto branco ainda reflete um pouco. As orquídeas eu pus na metade, que são os phalaenopsis, porque eles são de tronco de árvore da sombra, dentro da mata também. Então aqui tem a bromélia no chão, o tronco da árvore da mata é o phalaenopsis, e a luz vem toda da varanda, como vocês podem ver aqui. Então isso aqui reproduz aquilo que eu acabei de mostrar, que é a parte baixa da floresta. Então, enquanto as plantas ornamentais de folhagem vivem aqui, as orquídeas vivem aqui em cima, no alto das árvores. Lugar arejado e ensolarado, bem diferente. Elas ficam um pouco abaixo das folhas, então as folhas servem como um sombrite para elas. Então aí você vai decidir a intensidade de luz. Hoje é fácil, porque você compra o sombrite de acordo com o que você precisa. Então, se você gosta de orquídea que quer mais sol, você compra o sombrite de 30%, que só barra 30% do sol. Se você quer uma que seja meio termo, uma catleia, 50% do sol. E aquelas de sombra, 70%. Então, hoje em dia fica fácil de você acertar a intensidade de luz. O difícil, que é o que eu queria mostrar
quando se eu fosse no Binô, mas não deu por causa da quarentena, é a quantidade de horas de luz, certo? Então, enquanto uma planta aqui, que vive aqui embaixo, recebe algumas poucas horas de luz por dia de sol, né, a orquídea, ela está aqui no topo. Então, o sol, para ela, é muito mais horas de luz por dia. Então, logo às 6 da manhã, quando o sol nasce, lá no horizonte, já vem a luz batendo nela. Ela já recebe luz aqui. Aí o sol vai subindo, ela continua recebendo luz. Aí o sol sobe mais, ela continua. Ele dá a volta, ela continua. 1 da tarde, 2 da tarde, 3 da tarde, 4 da tarde, 6 da tarde, até escurecer. Então é o dia inteiro recebendo luz. Entende? Então não é a intensidade. A intensidade você já resolveu comprando o solbrite que você queria. É a quantidade de horas de luz. Esse é o que os orquidários comerciais têm, que a gente não tem. Que a gente na nossa casa tem dificuldade. Essa quantidade de luz por dia. Eu vou agora mostrar um desenhinho na lousa para tentar ver como é que a gente consegue mais ou menos aproveitar o maior número de horas de sol por dia nas nossas plantas, nas nossas casas, que é bem diferente do que tem aí na natureza. Então, geralmente a pessoa tem um quintal, aqui é um muro, aqui é o chão, aqui é o outro muro. E o que eles fazem? Todo mundo bota a prateleira no canto, faz uma bancadinha no canto, uma outra bancadinha no outro canto, outras prateleiras, e põe as orquídeas aqui. Essa é a pior configuração possível. Primeiro que a prateleira em cima, orquídea em cima de orquídea não pode, porque você rega essa, a água dessa pinga nessa, que pinga nessa, que pinga nessa. Então essa aqui vai estar muito mais aqui embaixo, mais molhada que as de cima. Fora que se tiver alguma doença nessas aqui, com certeza vai passar na de baixo. Então esse negócio de pôr orquídea em cima de orquídea não dá. Evita. E bancada no canto tem um problema. Vamos lá, aquela história que eu falei do sol que tem que passear o dia inteiro em cima da cabeça das orquídeas. Quanto mais horas de luz de sol por dia, é melhor. Sombrite aqui em cima, vai aqui o sombrite. Então, se você põe, por exemplo, a orquídea aqui e aqui, o que vai acontecer? O sol nasce, do lado de cá, vamos dizer, ele sobe aqui e vai dar raio de luz aqui. Então, essa aqui vai lá pelas 2 da tarde, aqui é meio-dia, 1, 2 da tarde, começa a vir o sol aqui, né? Então, essa aqui está na sombra, porque essa parede aqui não deixa ela tomar sol. Ela só vai tomar sol quando o sol virar para o lado de cá e jogar luz aqui nela. Então ela vai ter 3, 4 horas de sol por dia, e não aquele sol que precisa ter, né? Que é o dia inteiro. E essa também. Quer dizer, essa aqui ela vai ter sol na parte da manhã, quando o sol virar para o lado de lá, acabou. É parede aqui. Então essa configuração não é boa. Se você tem parede e parede, a melhor configuração é colocar no centro. Eu vou mudar o desenho aqui e já vem. Se você tem então um lugar com paredes, que o sol naturalmente não vai passar porque a parede vai impedir, você, em vez de colocar nas laterais, como eu mostrei anteriormente, procura se concentrar com uma bancada no centro do local, né? Evita as laterais. Por quê? Porque o sol, quando ele chega aqui, lá pelo meio-dia, ele já começa a bater aqui. Então ele tem toda essa curva aqui, pegando no centro, né? E quando ele chega para cá, no alto, onde aqui já estaria tudo na sombra, ele ainda está mandando raio de luz para o centro. Então, num lugar como esse, a área que mais luz tem é a área central. Então você procura sempre favorecer o centro. Se você tem, por exemplo, algumas orquídeas favoritas, ou que precisam de muita luz, catasetum, algumas catleias, que gostam de muita luz, você pode pendurar elas no alto. Faz de conta que aqui tem um arame, vamos dizer, ou é o teto, né, que segura o sombrite. Você põe logo abaixo do sombrite. Aí faz 3 carreiras compridas, né, daqui da frente lá para trás, só de plantas no alto. Por quê? Porque aí elas vão pegar muito mais luz, né? A parede está aqui embaixo. Então, quando o sol já está aqui, ó, já está dando luz para elas.
Então aqui já é 11 da manhã, 10 da manhã, já é luz. Vai aqui, ó, toda a tarde, vem aqui no final da tarde, 4 da tarde, ainda está pegando luz nelas. Esse lado aqui estaria tudo na sombra, né? O sol estaria assim, ó. Essa aqui estaria na sombra, porque o sol vai estar aqui, mas ela está no sol, né? Aqui, lógico, meio-dia tem, aqui é a mesma coisa. Quer dizer, o sol vai estar aqui, isso aqui vai estar na sombra e ela vai estar no sol, ó. Então aqui no alto é muito bom, mas aí tem um problema. Você não pode pendurar vaso em cima de vaso, não é bom. Tem que evitar isso ao máximo. Então você teria que dividir a bancada em dois e pôr elas nos intervalos, onde você anda para regar, para cuidar. Ela vai pingar no lugar que você passa quando você está andando para regar as plantas. Então seria aqui, pinga daqui aqui no chão, essa pinga aqui e essa pinga aqui. Né? Não vai molhar. Você pode, se quiser, tirar essa do meio e fazer uma bancada maior aqui. Vai depender das suas orquídeas, da necessidade delas. Vamos supor que você tem um quintal grande, aqui é o muro do vizinho, aqui é o outro vizinho, e esse é o seu quintal. Em primeiro lugar, se você quiser ter orquidário, não planta árvore, né? Porque a árvore aqui vai dar sombra e já era suas orquídeas, porque elas não vão ter sol. Fora o que o vizinho pode plantar, aí é um problema, né? Que você não vai poder cortar a árvore do vizinho. Então você procura um lugar que normalmente não tenha árvores. Aí o que as pessoas costumam fazer às vezes? Para aproveitar o terreno, eles fazem uma meia água no canto do muro e põem aqui a bancada com as orquídeas. Às vezes até encostado aqui na parede. É bom, porque se o terreno for grande, o sol começa aqui, já logo de cara já vai dar sol nela, né? O sol já vai vindo aqui e vai pegar por várias horas por dia, até chegar no meio do dia. Só que aí depois do meio-dia, quando ele começa a virar para lá, acabou. Essa parede aqui já vai impedir a entrada do sol nas orquídeas. Então você procura fazer, se possível, se não atrapalhar lá a tua família, não atrapalhar o uso do terreno, faz um orquidário no centro do terreno. Com essa cúpula redondinho, procura colocar no centro do orquidário a bancada onde vão os vasos e você pendura no canto. Porque se pingar, cai no chão, não cai na bancada. E aí você vai ter, ó, olha a quantidade de sol que você vai ter, né? Logo de cara aqui, então vamos dizer aqui, já aqui o que é 10 da manhã? 10, 11, meio-dia, 1 da tarde, 2, 3, 4, até as 5. Aí praticamente isso aqui é quase que como na natureza. Olha a quantidade de luz de sol que ela vai ter. Então procura sempre concentrar no centro do terreno, fora que é mais arejado, né? Então seca mais rápido, você pode fazer manutenção por fora aqui, você anda por aqui, se rasgar alguma coisa é fácil de consertar. Então é muito melhor escolher o centro do terreno para fazer o seu orquidário. Agora que vocês já sabem como é que funciona a iluminação, a quantidade de horas de sol por dia, você vai ter que saber, quando você tiver as suas orquídeas, qual é a característica de cada uma. Então, por exemplo, a Cattleya gosta de muita luz, ela dá lá no alto da árvore, às vezes em galho seco. Já a Maxilária, como essa aqui, por exemplo, ela dá, ó, dentro da floresta, no tronco da árvore, na parte baixa, igual os Phalaenopsis. Então, se você tiver que escolher os lugares para os vasos, onde é mais sombra, pega menos sol, você escolhe essas plantas com bulbo, sem bulbo, com pouco bulbo, folhinha mole, planta meio, que a gente chama de micro-orquídea botânica, que precisa de mais umidade. Então mais perto do chão, porque a umidade evapora. Eu vou falar sobre umidade no próximo vídeo, sobre regas, esse é só sobre luz. Então ela pode ficar embaixo e lá no alto você pendura as que querem muito sol, sempre fora, para não pingar uma em cima da outra. Então você tem que conhecer a sua orquídea para saber o que ela precisa. Né? Perguntar quando você compra, se ela é de muita luz, se é de pouca luz. Então você fica andando com o vaso dentro do orquidário, põe aqui, põe ali, vê se ela gostou, se não gostou, começou a amarelar a folha, muda de lugar. Isso que é o orquidófilo. O orquidófilo é saber o nicho de umidade e luz dentro do seu orquidário melhor para cada das suas orquídeas. Então, se você tiver esse tipo de orquídea de mato, você põe embaixo. Uma das orquídeas que melhor se adapta
dentro da nossa casa é o Phalaenopsis, porque na natureza ele dá na parte baixa da floresta, lugar escuro por aqui. Tá vendo? Então ele tem para cima dele tudo isso de sombra, ó. Então isso aqui a gente consegue suprir de luz o que ele precisa. Nos nossos terraços, nas nossas varandas, nos nossos cantinhos, que a gente não tem igual na natureza ou nos orquidários comerciais. Quando acabar a quarentena eu vou no Binô, filmo para vocês e mostro como é que ele conseguiu ter tudo que é luz e tudo possível, porque é um orquidário espetacular. Mas a gente que está na nossa casa não tem essa facilidade. Então o Phalaenopsis é a melhor coisa, porque é uma planta, como eu te falei, que vive nas sombras. Já as catleias, por sua vez, vivem no alto das árvores, perto do dossel. Aqui seria o sombrite do seu orquidário, que são essas folhas furadinhas, tá vendo? Onde o sol passa pelo meio delas. Já vou explicar como é que funciona. E elas estão lá no alto, quase lá fora. Então, se você não tem tanta luz assim, não adianta ter catleia, tem que ficar nos Phalaenopsis, como é o meu caso. Eu adoro catleia, se eu pudesse, eu teria uma coleção só de catleia, mas eu não posso, porque eu não tenho luz na varanda do meu apartamento. Então, eu tenho só Phalaenopsis, não adianta ficar dando murro em ponta de faca, porque a orquídea com o tempo começa a pegar praga, que não tem a luz suficiente, vai estar sempre em problema, vai estar sempre infeliz com as suas plantas. Agora, se você pendurar lá no alto, alguns vasos, como eu ensinei, você reproduz o que acontece na natureza. Você põe lá no alto pendurado a catleia e lá embaixo a maxilária que eu já mostrei. Então lembra de seguir o que é a natureza. Procura ver foto de planta na natureza, para você poder copiar dentro da sua casa. Tá vendo? Então catleia é muita luz. Se você quiser saber qual é uma luz boa para catleia, você vai num lugar ensolarado, onde você pretende colocar ela, pendurar, e abre a mão na altura da cintura, os dedos assim. Se você conseguir contar os seus dedos no chão, na sombra da sua mão, é uma luz boa para catleia. Se os dedos estiverem difusos, você não conseguir contar os dedos, aí é a luz de Phalaenopsis. Entende? Então essa é uma maneira assim caseira de fazer. A melhor maneira, lógico, é um fotômetro, que aí você mede a luz certa. Mas quem pega a prática só de bater o olho vê. Bom, na quarentena a gente tem que improvisar. Então faz de conta que esse dendróbio está plantado numa árvore, está nascendo numa árvore, e essas folhas aqui de cima são as folhas da copa da árvore, ele está logo abaixo da copa. Então a luz, como se isso aqui fosse o sol, você repara que conforme o sol vai andando, a folha uma hora está clara, uma hora está escura, uma hora o sol pega, uma hora fica sombra, depois o sol pega de novo, e assim vai, porque as folhas dão os buracos entre elas, então onde pega ela tem sombra, e onde tem o buraco entre elas bate o sol. Isso é mais ou menos o que eu vou falar em seguida sobre o ripado, que era o que se usava antigamente, antes de existir o sombrite. Vou mostrar primeiro o sombrite e depois o ripado. A tela sombrite, que é o moderno hoje em dia, ela tem que fazer o efeito da copa da árvore. Ela também segura o sol na parte preta e o sol passa no buraquinho. Só que de uma maneira, claro, muito mais harmônica, muito mais por igual, uma coisa muito mais moderna. O sombrite procura imitar a copa das árvores, como eu mostrei. Quer dizer, a parte preta, que é o plástico, seria a folha, e o buraco entre o plástico, os vãos entre as folhas. Então o sol vai andando e vai também andando na folha. Só que aqui é muito mais harmônico, muito mais igualitário, acaba sendo muito melhor para as orquídeas. E você tem várias gradações, mas basicamente se usam 3. Este é o 50%. Quer dizer, o 50% é o básico. Se está na dúvida, compra o 50%. Então as orquídeas que são de mais sol você põe mais para cima, e as que são de mais sombra você põe um pouco mais para baixo, mais longe da luz. Agora, se você tem orquídeas que querem muita luz, ou plantas que querem muita luz, então você compra um que é de 30%, então o buraco é mais aberto. O que quer dizer 30%? Quer dizer que ele barra 30% do sol e o resto passa para baixo. Esse barra metade, 50%, e o resto passa.
E tem uma para plantas assim mais botânicas, orquídeas de floresta, aquela que eu mostrei, aquela maxilária lá para baixo, Phalaenopsis, aí é 70%. Quer dizer, esses riscos aqui são mais, o buraquinho é mais fechado e o plástico é maior. Então são 3 gradações. Então a intensidade é tranquilo. E você põe embaixo. Só que antigamente não existia sombrite. O pessoal usava ripado. Então eu vou mostrar para vocês o ripado agora. Antes de inventarem o sombrite, os orquidófilos usavam o ripado, que a gente chama, que era uma espécie de pérgola. Isso aqui seria o telhado da pérgola, né? Ficaria no teto em cima, onde as orquídeas ficavam embaixo. Isso aqui é um deck que eu estou improvisando, mas é mais ou menos assim. A diferença deste aqui é que o espaço entre as ripas é pequeno. Para a orquídea, ela tem que ter a mesma largura que a ripa. Então é um sim, um não, um sim, um não. Então uma ripa, a largura dela é em espaço vazio, outra ripa e assim vai. Com isso o sol vai penetrando e fazendo exatamente a mesma coisa que faz na natureza as folhas. A ripa é a folha e o espaço é o espaço entre as folhas. Então o sol vai batendo e pegando. Eu vou tentar improvisar aqui um jeito que eu possa pôr um vaso embaixo. Vamos ver se eu consigo aqui. Eu improvisei aqui que seria uma estufa antiga, vintage, com a planta embaixo. Por que eu estou falando disso? Porque tem muita gente que acha bonito ainda usar o ripado. Né? Quer colocar a orquídea embaixo de um ripado, uma coisa mais artística, mais vintage. E tem muitos orquidários antigos, por exemplo, o orquidário do Jardim Botânico de São Paulo ainda é de ripado, antigo, do começo do século até hoje. Então, se você quiser ter um ripado, achar feio o sombrite, ele não é tão bom quanto o sombrite, mas funciona muito bem. Você pode pôr, então, essa madeira, lembrando que aqui a distância é igual à largura da ripa, e olha o efeito que ele dá. Você está vendo lá a folha? Eu pus a planta embaixo. Faz de conta que aqui é o sol. Você vê que ele anda, ó. Repara como ele anda na folha, uma parte escura, uma parte clara, uma parte escura, uma parte clara, tá vendo? Então ele faz exatamente o sol andando em cima da copa de uma árvore. O que é escuro é a folha e o que é claro é o vão da folha. Ele imita a copa da árvore. Então você pode ter um ripado na sua casa. Agora, o que é mais importante no ripado? É a posição que ele fica. A única coisa importante que você tem que fazer, além da largura das ripas, que eu já expliquei, é que ele tem que ser perpendicular ao sol. Quer dizer, faz de conta que o sol é essa lanterna, ele tem que andar, ele anda assim, né? Então você tem que ver o caminho que o sol faz, na maior parte do ano, na sua casa, e põe as ripas de uma maneira que o sol pegue elas de perpendicular. Por quê? Porque aí a sombra anda lá embaixo. Se você puser longitudinal ao sol, não vai adiantar nada. Se você puser as ripas da maneira longitudinal ao sol, que o sol anda nesse sentido, onde é buraco vai ficar sempre buraco, onde é sombra vai ficar sempre sombra. Então ela praticamente não vai mudar lá embaixo o claro e escuro, né? Tá vendo, ó? Eu passo assim a lanterna, é muito pouco, é porque eu mexo para cá para lá. Mas onde pega sol, e onde pega sombra. Então não é bom porque aonde está batendo o sol acaba queimando a folha, porque ele fica o dia inteiro batendo, e onde pega a sombra nunca vai ter suficiente luz para ela. Então não é por igual. Então procure sempre acertar isso, ver lá na sua residência qual é o caminho que o sol faz antes de colocar o ripado. Aqui numa foto de 1958, vocês podem ter uma ideia de como era o ripado antigamente. Aqui estavam as ripas, né? Tá vendo? Que o sol andava assim, e eles penduravam as orquídeas que precisavam de mais luz no alto, sempre no caminho onde ele passava, e nunca em cima das outras. Aqui termina e aqui vem as outras que estão na bancada que precisam de menos luz. Era muito amontoado esse orquidário, não é bom assim. Mas é o que eu tenho de foto. Então aqui vocês veem como funciona o ripado. E na lateral também, porque o sol quando vem à tarde, ele entra de lado e beneficia essas plantas que estão aqui em cima. Essas que estão aqui embaixo tem um muro, não pegam sol, mas são plantas menos exigentes de luz. O sol estaria aqui, né? Mas aqui ele está pegando lá em cima, nessas de cima. Aqui ele pôs muito separado, porque
o espaço entre uma ripa e outra é maior que a ripa, porque o sol de tarde já está fraquinho. Então você pode distanciar um pouco mais. Já no alto ele põe por igual. O José Dias de Castro foi um dos maiores orquidófilos do passado. Ele morava em São Paulo, tinha orquidários só de plantas selecionadas. Era um banqueiro, um homem de posses, então ele só comprava plantas boas. Ele mantinha tudo pendurado por arame. Aqui em cima está o ripado, nas laterais, está vendo aqui o ripado? Ó? Só que ele usava tipo treliça, mas eu gosto mais em ripa. Em cima é ripa. Você vê inclusive que elas estão atravessadas, elas não estão seguindo retinho nos caibros, porque o sol provavelmente devia fazer esse caminho, então ele foi obrigado a torcer e pôr as ripas enviesadas assim, né? Em vez de pôr assim, como seria mais prático. Mas por causa do sol, ele enviesou assim. Então aqui embaixo tem as orquídeas, e ele ainda colocou umas fontes com água, com um chuveirinho, porque aí evaporava e umedecia o ambiente. Para finalizar, mais um ripado, anos 50. Aqui vocês podem ver, mostra bem a luz, né? Como é que é? Uma sombra, um sol, que vai andando. E o próximo vídeo agora é explicar o porquê das regas. Já expliquei como é que funciona a luz na orquídea, e o próximo vídeo vai ser como é que funciona a água. Lógico, dentro das limitações de uma quarentena. Espero poder um dia ir no orquidário Binot ou em algum orquidário grande e mostrar em loco. Por enquanto vai ser assim. Vocês me desculpem a base de fotografia.